e amém. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de cada um dos irmãos essa noite. Amém? Esperança. Escatologia nos traz esperança. Escatologia nos traz consolo. Escatologia nos traz um sentimento tão confortante nos nossos corações e sabemos que tudo aquilo que nós fazemos não é vão. Todas as restrições e impossibilidades que nós vivenciamos durante toda a nossa vida cristã não é vão no Senhor. E é exatamente sobre isso nessa noite que nós ainda estaremos a nos debruçar. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias no capítulo número 3, versículo de número 20, do livro de Apocalipse. Todos encontraram, irmãos? Amém? Glórias a Deus. Eu estava fazendo a leitura de uma forma a primeira vez e depois eu gostaria de convidar os irmãos para fazerem junto comigo. Vamos lá? Eu vou ler primeiramente dizendo assim, capítulo número 3, versículo de número 20 do livro de Apocalipse diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos lá no trecho da igreja? Vamos lá, independente da sua versão, irmãos. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Eis estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós aí louvamos o teu nome nessa noite, Senhor, pedindo que seja o Senhor a falar com a tua igreja, Senhor. Pedindo que seja o Senhor a falar aos nossos corações, Deus, para que haja nessa noite transformação nas nossas vidas. Que nós possamos estar atentos à tua voz, a essa oração que nós te fazemos. Desde já te agradecemos por tudo aquilo que já aconteceu aqui nesse lugar, Senhor. E nós estamos com os nossos corações felizes, com a nossa mente aberta para poder receber a tua porção sobre as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estivemos a parte da manhã aqui, já fazendo a abertura na programação da Escola Bíblica Dominical, falando um pouco sobre a escatologia, que é o ensinamento ou o estudo das últimas coisas. E se de muitas coisas que ali foi falado, e nós adentramos a mensagem propriamente dita, falando que deve haver esperança nos vossos corações. Se algo pode ser retirado da expressão escatologia, que ela deve trazer para as nossas vidas uma esperança profunda naquilo que o Senhor ainda tem para as nossas vidas e para a vida da igreja de Jesus Cristo, para a noiva do Cordeiro, que Ele mesmo comprou pelo seu precioso sangue, para aquela que é o alvo da sua atenção, não porque nós merecemos, mas porque isso foi projetado nele, porque Ele mesmo nos prometeu que o mesmo Cristo que um dia subiu aos céus, Ele voltaria, e Ele não voltaria simplesmente para estar conosco, mas para poder nos levar para morar com Ele por toda a eternidade. E nós falamos aqui na parte da manhã que um dia não estaremos mais ceando aqui na igreja. Vai haver um dia, Diácono Jurandir, que nós não estaremos mais juntamente aqui com os diáconos ceando, mas é o próprio Cristo que estará partindo o pão e nos alimentando por toda a eternidade, quando nós um dia nós estivermos participando da sua mesa. Eu gosto do texto quando Davi manda chamar Mefibosete, e Mefibosete chega diante de Davi e diz assim: todas as coisas que eram do teu pai eu te restituirei, e a partir de hoje você não vai mais se alimentar na sua mesa, na sua casa. A partir de hoje, todos os dias, em todas as refeições, você estará para toda a vida na mesa do rei. Aquela graça que é utilizada na vida de Mefibosete é a mesma graça que é utilizada por Deus nas nossas vidas. Não é que mereçamos, mas o Senhor tem uma promessa que ainda se cumprirá. Eu não sei se nos nossos dias, mas ela se estabelecerá na terra e na vida da igreja. E quando nós olhamos para a escatologia, é exatamente sobre isso que nós devemos ter sempre em mente: esperança, 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 esperança e esperança. Não esperança nos homens,
Não esperança nas coisas terrenas, não esperança naquilo que nós podemos ver, mas esperança naquilo que o Senhor Deus já nos prometeu. Quando nós falamos sobre escatologia, e a temática principal é a vitória de Cristo sobre todas as coisas, é a vitória da igreja, quando nós nos encontrarmos com Jesus Cristo, no capítulo número 7, no versículo de número 9, diz assim, e depois destas coisas, vi e eis que uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, eles estavam diante do trono, e estavam diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé, e rodeando o trono os anciãos e os 400 viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a promessa de Deus cumprida na vida da igreja. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, do primeiro capítulo até o seu último capítulo, nós vamos ver toda a narrativa de toda a concretização daquilo que o Senhor prometeu, e de toda a restauração, e de todo o processo de salvação, e de todo o processo de ter para com Ele todos aqueles que pertencem à sua igreja. Mas é interessante que um dos últimos eventos que nós não tratamos hoje na parte da manhã, porque nós já estávamos um pouco sem tempo, é que naquele momento em que Jesus Cristo virá ao mundo para poder resgatar a sua igreja, aquele também serão dias de juízo. Hoje o pastor estava trazendo um pouco para nós essa perspectiva na parte da manhã, e esse era o dia do juízo. Quando nós olhamos para a vida e para todo o processo escatológico, para os eventos que ali estão contidos na palavra de Deus no livro de Apocalipse, não se trata apenas das bênçãos do Senhor derramadas sobre a vida da igreja, mas também se trata sobre o juízo de Deus sobre toda a terra. E nessa noite eu gostaria de ser muito sucinto, para poder trabalhar o capítulo de número 3, versículo de número 20, que nós acabamos de falar. Quando nós lemos aqui nessa noite que Jesus Cristo, dirigindo as 7 igrejas que estavam na Ásia, é interessante que Cristo, Ele consolida toda essa escrita na vida de João, para que ele pudesse estar dirigindo essas cartas. Mas em todas essas cartas ali existe o registro e o carimbo de que aquele que estava direcionando não era o apóstolo João, mas era o próprio Espírito Santo de Deus que estava dirigindo cada carta a cada igreja. Quando ele vai nos dizer em cada uma das cartas: aquele que tem ouvidos, ouça, não o que João diz às igrejas. Aquele que tem ouvido, não ouça o que o irmão Anderson está dizendo à igreja. Aquele que tem ouvidos, não ouça o que o pastor está dizendo à igreja. Mas aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de dizer para os irmãos que em todo o processo escatológico a proposta é de salvação da igreja, mas de julgamento de toda a terra. Mas se haverá julgamento para toda a terra, também haverá julgamento para a igreja. E nós nunca podemos esquecer disso. Se haverá julgamento para toda a terra, haverá também julgamento para toda a igreja. E é por isso que o tema dessa noite e a proposta daquilo que nós estaremos direcionando para cada um de nós essa noite é que nós devemos compreender aquilo que nós somos e nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. Eu falei para os irmãos que eu fui impactado por uma palavra na última quinta-feira. E eu fiquei dizendo para o Senhor: eu não quero ser vaso de desonra. Eu quero estar dentro da casa de Deus. E dentro dessa grande casa há vasos de honra e vasos de desonra. Eu não quero ser um vaso de desonra. Eu não quero caminhar longe do Senhor.
Eu não quero ser um reprovado diante do Senhor. Eu não quero passar a minha vida toda dentro da igreja e no final não se achar juntamente com Ele. Eu não quero falar de Deus. Eu não quero ver coisas de Deus. E naquele grande dia o Senhor dizer: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Eu não quero presenciar milagres. Eu não quero passar minha vida inteira na igreja louvando ao Senhor. Eu não quero ser um músico ou um profeta da casa do Senhor, para que naquele dia eu seja reprovado diante do Senhor. Eu não quero isso para a minha vida. Mas naquele grande dia é exatamente isso que o Senhor vai fazer. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar daqueles que foram aprovados, daqueles que foram reprovados. Haverá julgamento para toda a terra, mas haverá julgamento para cada um de nós que também estamos aqui nessa noite. E o Senhor não poderia começar o julgamento pelo mundo, mas pela sua igreja. Quando nós olhamos para o capítulo de número 3, versículo de número 20, e é o texto que nós propusemos essa noite, que estávamos meditando, vai nos dizer que o Cristo em que nós servimos, o Cristo glorificado que é apresentado no capítulo de número 1 do livro de Apocalipse, aquele que está diante de João, a representação daquele Cristo que está agora com grande poder e grande glória. É Ele que vai estar falando aqui no final estabelecido para a carta às 7 igrejas, na última igreja, a igreja de Laodiceia, quando ele diz assim: ó, eis que estou à porta e bato. Irmãos, esse texto não é para não crente, não. Jesus está falando para a igreja. Não importa se eu e você achemos isso ou aquilo daquelas igrejas. A carta foi direcionada às 7 igrejas que estavam na Ásia. Foi o próprio João, estabelecido pela visão que ele teve de Jesus, que as chama de igreja. E Jesus está dizendo para aquela igreja no final das 7 cartas: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Por que ele diz se alguém ouvir a minha voz? É porque às vezes Jesus está batendo todos os dias nas portas dos nossos corações, mas nós não damos ouvidos. Nós sequer ouvimos a sua voz. Pasmem, às vezes passamos a vida inteira dentro da igreja e não conhecemos a voz de Jesus. Irmãos, se existe um lugar difícil de estar perdido, ou difícil de ser encontrado, é quando nós estamos perdidos dentro da casa do Senhor. Temos a aparência de piedade, mas na verdade todos os dias estamos sendo reprovados pelo Senhor. Mas Ele vai dizer que se nós ouvirmos a sua voz e abrirmos a porta, Ele entrará em nossa casa e ceará conosco, e nós seremos com Ele. Mas quando o apóstolo João, no versículo de capítulo de número 1, versículo de número 4, ele vai ouvir a voz do Senhor Jesus. E é o próprio Cristo que vai encaminhar essas cartas e vai o inspirar para poder, o revelar para poder escrever essas cartas às 7 igrejas. No versículo de número 4, capítulo de número 1, vai dizer assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Quem está direcionando a carta não é o apóstolo João, porque João não conhecia essas igrejas. Quem está direcionando a carta para as nossas vidas não são pessoas, ou não é o homem, porque o homem não tem a capacidade de conhecer aquilo que nós de fato somos. O homem não tem condições de conhecer aquilo que está dentro do nosso coração, porque às vezes nós só temos aparência, mas nunca demonstramos de fato aquilo que nós somos. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: Deus conhece.
Jesus conhece aquilo que de fato somos. E Ele vai nos dizer assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a apresentação de Jesus, a qual João, endereçando a carta às 7 igrejas, vai dizer: olha só, embora esteja sendo eu que estou escrevendo, mas na verdade essa carta não é da minha parte, mas é da parte do próprio Cristo a quem vocês servem. É da parte do próprio Cristo a qual vocês são a noiva. É da parte do próprio Cristo que comprou vocês com precioso sangue. É da parte do próprio Cristo que é o Senhor e é o cabeça da igreja. E esse juízo não vai começar por fora, mas vai começar por dentro. Mas esse juízo que o Senhor estabelece para as nossas vidas é para que nós possamos compreender a necessidade de haver em nossas vidas arrependimento, para que não sejamos vasos de desonra, mas vasos de honra. Interessante que esse Cristo que é apresentado pelo apóstolo, ele é o Cristo que anda no meio da igreja. Mas ele não anda apenas como no meio da igreja para poder estabelecer que ele é o Senhor da igreja. Ele não anda apenas no meio da igreja para que nós possamos entender que ele está presente em todos os momentos de culto. Ele não anda apenas dentro da igreja para estabelecer a sua soberania, mas ele anda também dentro da igreja para que nós possamos entender que ele está a todo momento olhando para mim e para você. Esse Jesus que anda no meio da igreja, que tem todas as coisas sob o seu controle, ele esquadrinha o nosso ser e conhece as nossas vidas, conhece o nosso coração e conhece a nossa mente. Irmãos, eu posso enganar todas as pessoas, eu posso enganar o meu pastor, a minha mãe, o meu pai, eu posso enganar o meu líder, mas eu nunca irei enganar o Senhor das nossas vidas. E Jesus escreve, por intermédio do apóstolo João, 7 cartas, 7 igrejas. Eu não vou me aprofundar nessas cartas, mas eu gostaria de poder falar um pouco acerca delas. Porque esse Jesus que caminha no meio da igreja é o Senhor que conhece a sua igreja. É o Senhor que não apenas conhece a sua igreja, mas os conhece de forma individual. E nessa noite Ele quer trazer exatamente isso para as nossas vidas, para que nós possamos compreender que o Deus que nos conhece é que também requer de nós arrependimento dos nossos pecados. Os irmãos já viram que às vezes nós passamos uma vida inteira dentro da igreja, até ser estabelecido nas nossas mentes que nós não somos mais pecadores. Os irmãos já viram que quanto mais tempo nós passamos dentro da igreja, caminhando dentro da igreja, fazendo o trabalho do Senhor, mais essa característica que é própria do nosso ser vai se afastando, até que o orgulho e a soberba começa a se achegar, e a primeira coisa que nós começamos a fazer é julgar as outras pessoas. Nós já não conseguimos mais olhar para dentro de nós mesmos, mas só conseguimos olhar para as pessoas. E esquecemos que diante do Deus Todo-Poderoso, irmãos, não existe alguém maior ou alguém menor, todos nós somos pecadores. A mulher adúltera, quando chega diante de Jesus Cristo, e aqueles homens disseram assim, ela foi pega em adultério, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. É interessante que a voz de Jesus diz assim para aqueles homens, tudo bem, não tem problema, Jesus Cristo não disse que ela não deveria ser apedrejada, mas disse que aquele que tivesse pecado atirasse a primeira pedra. E aqueles homens se acham constrangidos pela palavra de Jesus, porque quando eles olham para dentro deles, eles veem o seu estado. E não é apenas o estado daqueles homens, é o nosso estado. É o meu e o seu estado. É o estado de cada um daqueles que aqui se encontram nessa noite. Pecadores, 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 que precisam de arrependimento. E a primeira carta de Jesus à igreja é a igreja de Éfeso.
E em todas as cartas, o Cristo que anda no meio da igreja, que é o Senhor da igreja, Ele estabelece para cada uma daquelas igrejas que Ele conhece a cada uma delas. Mas Ele não conhece de forma superficial, Ele conhece de forma profunda. Ele conhece o coração dos pastores, do anjo da igreja. Ele conhece o coração da liderança. Ele conhece o coração de cada membro. Ele conhece o coração de cada criança. E Ele sabe exatamente o que cada um daqueles que ali se encontram são. Não dá para fugir, irmãos, da presença de Deus. Não dá para fugir dos olhos de Deus. Não dá para fugir da presença do Espírito Santo de Deus. E no capítulo número 2, versículo de número 2, diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, em que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança e suportastes provas por causa do amor de Deus, e não te deixastes esmurecer. Jesus está dizendo que conhece as obras daquela igreja, está aplaudindo a cada um daqueles homens e mulheres que ali se encontram, porque era a igreja que estava fazendo de fato a vontade do Senhor. Era a igreja que estavam combatendo os maus ensinamentos. Eles tinham colocado à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. O púlpito daquela igreja não era frequentado por qualquer pregador, porque os irmãos que estavam ali embaixo sabiam de fato o que era a verdade do Evangelho. Tem uma expressão que o pastor usa, não vou falar não. Não era qualquer que pregava naquela igreja. Não era qualquer um que pregava ali. Porque os irmãos que estavam ali, a plateia, eram exímios conhecedores da palavra de Deus. Eram homens que colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Quando eles ouviam a mensagem, eles diziam assim, anátema, isso aí não é o Evangelho de Jesus Cristo não. Não tem espaço. Aqui só tem espaço para a genuína palavra de Deus. Mas o Senhor que nos conhece, que anda no meio da sua igreja, Ele conhece aquilo que nós fazemos de bom, mas também conhece aquilo que nós fazemos de mal. Ele conhece os intentos dos nossos corações. E no versículo de número 4 ele diz assim: vocês podem ser aplaudidos por muitas coisas, mas eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Ortodoxia 100%, conhecimento da palavra 100%. Eles tinham escorraçado os apóstolos que se diziam apóstolos e que não eram apóstolos. Eles faziam uma grande obra na cidade de Éfeso. Mas a coisa mais importante para a vida de um cristão, aquela igreja havia abandonado. E a palavra não nos diz que eles perderam, mas diz que eles abandonaram de forma proposital. Essa grande marca que é a marca e a essência de cada cristão e da igreja do Senhor estabelecida no reino de Deus aqui nessa terra, ela havia sido abandonada, ela havia sido deixada de lado, e talvez tenha sido preferido outras características que não são características próprias que vão nos levar para o céu, porque todo trabalho que possa ser feito, tudo aquilo que foi estabelecido dentro da igreja, se não houver amor, nada tem sentido. Irmão, se você trouxer um visitante aqui na igreja para poder fazer média com alguém, se a sua motivação não for o amor, não tem sentido. Se você vier para a igreja, mas a sua motivação não é a motivação de que você tem um profundo amor com Deus a quem você serve, não tem sentido. Se você faz alguma coisa na igreja e você abandonou o amor por Deus, o amor pelos irmãos, não tem sentido. Você está reprovado. Mas a palavra de Deus está estabelecendo nessa noite, e no versículo de número 3, no versículo de número 5, lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te. Irmãos, ortodoxia sem ortopraxia, sem prática, não tem sentido algum. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes que estavam em Corinto, lá no capítulo número 13, ele vai nos dizer
que você pode ser o melhor dos pregadores, que você pode falar muitas línguas, que você pode fazer muitas coisas, a sua igreja pode estar enchendo todos os dias, mas se você não tiver amor, não há sentido algum naquilo que está sendo feito. O Deus que anda no meio da igreja também, o Cristo que é o Senhor da igreja, Ele também encaminha uma carta para a igreja de Pérgamo, desculpa irmãos, para a igreja de Esmirna, e Ele diz assim, ó: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, eu gosto da igreja de Esmirna porque não há reprovação na igreja de Esmirna. Eu gosto da igreja de Esmirna porque, se nós formos aquelas 7 igrejas, nós vamos ver talvez que Esmirna fosse a igreja perfeita. Esmirna é a igreja que Jesus Cristo, ao olhar para aquela igreja, não vê nenhum tipo de reprovação na vida daqueles crentes. Eles têm tudo que a igreja precisa. Eles estão sofrendo, estão sendo esmagados pelo amor ao Evangelho. Eles estão sendo mortos todos os dias por causa do Evangelho. E Jesus vai nos dizer, e não para por aí, vocês precisam continuar perseverando e sendo fiel até a morte. Irmãos, compreenda, ser fiel até a morte não é ser fiel até os últimos dias da sua vida. É ter fidelidade mesmo se a morte chegar. É nunca negar a Cristo. É se manter com honra. É se manter fiel. O Senhor requer isso da sua igreja todos os dias. Fidelidade, fidelidade, fidelidade. A escatologia só dará para nós uma grande e profunda esperança quando nós formos fiéis. Sabe por que às vezes tem crentes que, quando nós falamos assim, você é salvo, ele fala assim, ele não sabe se faz, se não faz? É porque dentro do seu coração ainda não tem a convicção de fidelidade para com Deus. O Senhor requer de nós todos os dias fidelidade. A carta da igreja em Tiatira, o mesmo Cristo que ainda continua andando no meio da igreja, ele não escreve apenas a Éfeso e a Esmirna, mas também escreve a Pérgamo, e ele diz assim, eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante do filho de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Aquela igreja começa tão bem. O Senhor vai dizer que eles habitam num lugar onde está o trono de Satanás. Eles estão rodeados pelo mundanismo. Eles estão rodeados e sendo bombardeados todos os dias com as coisas do mundo que querem adentrar na vida da igreja. Os irmãos conseguem compreender isso? Todos os dias o mundo está bombardeando a igreja. E aqueles homens, eles se conservam fiéis até um certo ponto. Aqueles homens conseguem ser perseverantes até um certo ponto. Mas tem um ponto que eles não conseguem mais. E a doutrina de Balaão começa a adentrar no meio daquela igreja. E ele vai nos explicar qual é essa doutrina. É a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Esmirna é uma igreja fiel, mas Pérgamo é uma igreja infiel.
aqueles irmãos que estão na parte da manhã aqui, a compreensão daquelas 7 igrejas para onde João direciona essas 7 cartas é que em toda fase da história da igreja, na humanidade, em todos os tempos, haverá sempre uma parte de todas essas igrejas, em qualquer momento da igreja do Senhor na terra. Haverá sempre a igreja cuja ortodoxia nos afasta do verdadeiro amor para com Deus e para com os nossos irmãos, porque nós começamos a ficar orgulhosos, não é assim? Nós começamos a ter e a deter o conhecimento e vamos crescendo, e os nossos corações vão ficando inflados e orgulhosos, a ponto que uma vez eu ouvi um pastor falar, não vou citar o nome dele não, mas é um pastor bem conhecido aí. Ele disse que ele citou uma frase de Einstein, que quando Einstein diz assim, que uma vez a mente abrindo, ela nunca mais volta ao tamanho natural, ao tamanho normal. Ela não consegue retroceder. E ele disse assim: é por isso que hoje eu tenho tantas dificuldades em andar com muitas pessoas, porque a minha mente não consegue mais retroceder ao ponto de andar com elas. Ainda bem que Jesus Cristo não é assim. Porque senão eu e você não andaríamos com Ele. Se Cristo pensasse da forma como esse pastor pensa, os 12 discípulos não andavam com ele, os 70 não andariam com eles, aquela multidão não chegaria nem perto de Jesus. Mas graças a Deus, o meu Deus não pensa assim. Graças a Deus, o Senhor a quem nós servimos, Ele tem todos os dias nos dado a oportunidade de nos arrepender. No versículo de número 16, do capítulo número 2, vai nos dizer na igreja de Pérgamo: portanto, arrepende-te. Arrepende-te. Ainda há esperança. Ainda há esperança para aqueles que ainda não se colocaram diante do Senhor. Ainda há esperança para aqueles que estão caminhando no caminho que não deve andar. Ainda há esperança em uma porta aberta para aqueles que estão exatamente nesse momento se alimentando com os porcos, das bolotas que caem na boca dos porcos. Ainda há um caminho de volta aberto para mim e para você. Ainda há uma porta onde todos os dias Jesus está batendo. Mas nós precisamos de arrependimento. O Cristo que anda no meio da igreja, ele está também direcionando uma carta à igreja de Tiatira. E ele vai dizer no versículo de número 19: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tiatira era quase uma igreja perfeita também. Eles tinham amor, eles tinham fé, eles tinham cuidado com a sã doutrina, eles eram especialistas em fazer um grande serviço, eles eram perseverantes, e as suas últimas obras eram maiores do que as primeiras. Isso significa que eles estavam numa caminhada crescente todos os dias. Eles não cresciam apenas em número, mas cresciam em qualidade de cristãos, porque o seu serviço era relevante, e Jesus está apontando isso na carta. Mas no versículo de número 20 ele diz assim: porém tenho contra ti o tolerares que uma mulher por nome de Jezabel. Irmãos, alguém conhece uma Jezabel boa? Alguém conhece uma Jezabel? Você tem uma filha e dizer assim para ela: teu nome será Jezabel. Não tem, irmãos. Até o espírito é maligno, o espírito de Jezabel. E aquela igreja que era reconhecida pelo seu amor, sua fé, serviço, perseverança, estava agora sendo repreendida por Cristo, porque eles estavam tolerando uma mulher por nome de Jezabel, que a si mesma se declarava profetisa, que ela não somente ensinasse, mas que ainda seduzisse os servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu gosto da expressão tolerares.
reprovação, antes de ser na vida de Jezabel, era para a vida da igreja. Porque Jezabel só existia porque a igreja tolerava. Existem pessoas que estão ensinando aquilo que não devem ensinar porque nós toleramos. Existem pessoas que estão fazendo aquilo que não deve ser feito porque a igreja de Jesus Cristo não se posiciona e nós estamos tolerando. Existem pessoas que estão nos ensinando aquilo que não deveria ser ensinado porque nós estamos, como igreja de Jesus Cristo, tolerando. E quando nós toleramos aquilo que não deve ser feito dentro da igreja, nós estamos sendo por Cristo reprovados. Compreendam que, embora a carta fosse direcionada ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, quem estava sendo reprovado era toda a igreja. Lembra daquilo que nós falamos hoje na parte da manhã, pastor? Sabe por que existe Jezabel? Lembra que nós falamos? Por que existe Jezabel? Porque existe nos nossos corações a demanda de ouvir Jezabel. Porque Jezabel fala coisas agradáveis aos nossos ouvidos. Porque Jezabel às vezes fala coisas que até faz sentido. E nós toleramos. E Jesus está dizendo assim, olha, no versículo de número 21, eu dei-lhe tempo para que vocês se arrependessem. E ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Mas embora Jezabel não queira se arrepender, a igreja de Cristo deve se arrepender dos seus pecados. Porque a palavra de Deus nos diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados. Mas só haverá perdão de pecados quando houver confissão e arrependimento de pecados. Tiago vai nos dizer que há muita gente doente dentro da igreja porque não há confissão de pecados. Mas ele diz que quando nós sentarmos com os nossos irmãos e confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos sara. Ele sara a nossa alma, sara a nossa depressão, sara as nossas imperfeições, sara as nossas angústias do nosso coração. Mas o Cristo que anda no meio da igreja, ele também escreve a uma outra igreja, por nome de Sardes. E ele vai dizer para Sardes, a primeira coisa, que Sardes tem nome de viva, mas na verdade ela está morta. Sardes tem nome de viva, mas na verdade ela está morta. Eu estava lendo um autor que estava aqui, que escreveu um comentário bíblico do livro de Apocalipse, que ele vai nos dizer que a sociedade achava que Sardes era viva. A igreja local, os irmãos olhavam um para o outro e achavam que estavam vivos. A sociedade local, quando olhava para aquela igreja, achava que Sardes estava viva. As outras igrejas, ao olhar para a igreja de Sardes, vamos dizer que havia naquele tempo, como é que é o nome daquele quando a gente vai visitar uma outra igreja? O intercâmbio. A igreja ia fazer o intercâmbio em Sardes, quando chegava em Sardes, dizia assim: caramba, que igreja é essa? Essa igreja aqui é fogo puro, está vivo, aqui está todo mundo vivo. Mas o Senhor da igreja, aquele que anda no meio da igreja e que conhece os corações, é Ele que vai nos direcionar essa palavra. Quando Ele diz assim: ó, vocês têm nome que estão vivos, mas estão mortos. Às vezes nós estamos assim, irmãos. Nós fazemos uma grande obra, fazemos grandes coisas dentro da casa de Deus,
As pessoas olham para nós e pela sua métrica, pela forma de medir, eles dizem assim: caramba, que irmão é esse? Que irmã é essa? Mas quando o Senhor olha, diz assim: ó, tem jeito de vivo, anda parecendo que está vivo, mas na verdade está morto, separado de Deus. Nós não devemos temer a morte física, mas sim a morte espiritual. E a pior parte, e a pior coisa que pode haver quando estamos mortos espiritualmente, é quando a nossa máscara mostra para todo mundo que estamos vivos. Mas embora possamos enganar muitas pessoas, nunca conseguiremos enganar a Cristo. E no versículo de número 3, capítulo número 3, vai nos dizer assim: lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Guarda e arrepende-te. O Senhor está nos chamando nessa noite para o arrependimento genuíno dos nossos pecados. Jesus também escreve à igreja em Filadélfia, e ele vai dizer: eu conheço as suas obras, e esse que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Vocês acham que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que característica formidável! Era uma igreja que, quando eles olhavam para dentro deles mesmos, eles diziam assim: nós somos fracos, nós não vamos poder fazer, nós não conseguimos fazer aquilo que deve ser feito, nós não temos força para poder lutar as lutas que nós precisamos lutar. Mas quando a igreja olhar para dentro de cada um, quando cada um de nós que aqui estamos essa noite olharmos para dentro de nós mesmos e dissermos assim: ó, nós somos fracos, aí os irmãos vão ver o que é que Jesus Cristo vai fazer nas nossas vidas e na vida da igreja. Porque agora eu estou dizendo para o Senhor: não há força em mim, não há força no meu braço, mas eu confio no Senhor, que é o dono, que é o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, que nessa noite nós cantamos aqui. E no versículo de número 11 daquela igreja também quase perfeita, ele diz assim: ó, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado, cuidado. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E por fim, Jesus escreve à igreja em Laodiceia. Ele começa a carta dizendo: eu conheço as suas obras, e eu sei que vocês não são frio nem quente. Por isso eu estou posto a ponto de vomitar-te da minha boca. E é uma grande diferença entre Laodiceia e Filadélfia, quando ele diz assim, olha só, no versículo de número 17: pois dizes, estou rico, a força do meu braço. Qualquer planejamento que se colocar diante da igreja de Laodiceia pode ser de fato vivenciado de uma forma tranquila, porque é uma igreja estabelecida num lugar de riquezas. Aqueles irmãos que estavam ali haviam muitas posses, mas eles não sabiam aquilo que é o principal do Evangelho, que a igreja de Cristo só avança se Cristo for o centro das nossas vidas. Se Cristo for o centro das nossas vidas. Quando nós olhamos para essa igreja, nós vamos ver uma característica muito interessante, que é o completo esfriamento espiritual. As coisas naquela igreja, irmãos, eram feitas e visualizadas sempre de uma forma física, era sempre de uma forma secular, era sempre medida com a régua de cada um, e aquilo que era espiritual havia saído pela porta. E Jesus está dizendo para aquela igreja naquela noite: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, porque não é a tua riqueza, não é as posses que você tem, mas é o ouro que só pode ser comprado em Cristo Jesus. E ele vai nos dizer: vestiduras brancas para te vestires, e a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Lembra de Adão?
e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas, porque eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sabe uma coisa que eu vejo na igreja da Laodiceia? Não sei se os irmãos já viram, já devem ter visto, eu que devo ter visto agora, tarde demais. Nem o diabo se preocupava com Laodiceia. Olha o texto. Lembra da igreja de Éfeso? Cheio de falsos apóstolos. Lembra de outras igrejas onde a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas, colocadas por quem? Pelo próprio diabo. Lembra de Jezabel que se começa a ensinar naquela igreja, levada por quem? Por aquele que é o opositor de quem? Da igreja. Mas em Laodiceia não tem nada disso. O diabo estava satisfeito com aquela igreja. Não precisava fazer nada, porque os corações já estavam inclinados às coisas que não pertencem ao reino. E às vezes nós estamos exatamente assim, inclinado às coisas que não pertencem ao reino. Tantas prioridades, tantas coisas por fazer. Mas quando nós falamos aqui na parte da manhã, quando nós vamos olhar o trono, quem está sentado não é Jesus. Quem está sentado é cada irmão. Porque o Deus deles é o próprio ventre. São as suas próprias vontades. São os próprios interesses. Eu não quero isso na minha vida. Jesus está nos dando nessa noite mais uma oportunidade de nos arrependermos. Capítulo de número 3, versículo de número 20. Jesus está fechando as cartas a todas as igrejas, mas direcionando essa frase, ou esse versículo à igreja de Laodiceia, quando ele diz assim, ó, ainda existe esperança para a vida de vocês. Eu sei que há esfriamento espiritual. Eu sei que há tolerância para aquilo que muitas vezes nós não devemos tolerar. Eu sei que há muitas vezes a falta de amor por Deus e amor aos nossos próprios irmãos. Eu sei que há sentimentos que não deveriam haver nas nossas vidas. Eu sei que há prioridades que não deveriam ter na igreja. Mas ainda há esperança. Porque de tudo que nós falamos, existe um remédio. E o remédio se chama Jesus. Quando Jesus diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. É exatamente essa nova chance que o Senhor está nos dando. Até quando? Eu não sei. Mas Ele está nos dando nessa noite, para que quando nós possamos agora, a partir do capítulo número 3, versículo, capítulo número 4, capítulo número 5, de Apocalipse até o fim do livro, nós possamos olhar para aquilo que ainda está por vir, para a vida de Jesus Cristo, para todos os eventos escatológicos, e dentro do nosso coração possa haver esperança. Mas para que haja essa esperança, é necessário que haja nas nossas vidas arrependimento. Tem um clichê evangélico que diz o seguinte: eu não sei por que você veio aqui essa noite, mas eu sei o que a palavra está nos dizendo. Ela está nos chamando nessa noite ao arrependimento. Não participe da mesa do Senhor sem que antes haja arrependimento dos nossos corações. Eu recebi uma visita na nossa casa lá, pastor, e a irmã disse que tem um pastor muito, não lembro a expressão que ela falou, não sei se era sinistro. Não, tem um pastor que eu conheço que era sinistro, tá? Aí ele falou assim, ela falou assim, porque no dia de ceia, ele chega e diz assim, irmãos, ninguém participa até que os 3 irmãos que estejam em pecados venham aqui na frente pedir perdão. Eu seria o primeiro. Aí no final da conversa eu falei assim, irmão, se isso fosse lá na igreja, ou se isso fosse em qualquer igreja, cancela a ceia, não vai ter mais ceia até Jesus voltar.
naquela noite conversando, mas a gente conversar, quanto mais conversar, mais heresia ela falava. Aí eu falei, não vou mais jogar pérola aos poucos. Arrependa-te. Coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeitará. Essa é uma noite de salvação para as nossas vidas. Essa é uma noite de salvação para aqueles que ainda não conhecem, mas é uma noite de arrependimento para aqueles que já conhecem e sabem que ainda existem coisas dentro de nós que precisam ser transformadas. E Jesus está chamando você essa noite para que você possa se arrepender dos seus pecados, para que eu possa me arrepender dos meus pecados, para que a igreja de Cristo possa se arrepender dos seus pecados. Nós louvamos o teu nome nessa noite. Te agradecemos, Senhor, porque nós podemos